Uma das ferramentas mais incríveis que eu já vi para entender o Brasil, para entender o porquê do nosso fracasso, né, o porquê do nosso relativo atraso, foi a ferramenta da complexidade econômica, que eu queria explicar um pouco. Uma ferramenta que me fascinou tanto que eu até me motivei a escrever esse livro aqui, que é o Complexidade Econômica, uma nova perspectiva para entender a antiga questão da riqueza das nações. É um livro que eu publiquei em 2017. Né? Eu gostei tanto dessa ferramenta que eu resolvi escrever um livro para divulgar essas ideias no Brasil. Nada tornou tão simples assim, por incrível que pareça, né? Eu estudo Brasil há mais de 20 anos, né? E nenhuma ferramenta foi capaz de fazer o que essa ferramenta fez, né? Em termos de clareza de entendimento e de poder de análise. Né? Através dessa ferramenta, que eu vou explicar um pouquinho aqui agora, dá para entender claramente por que o Brasil ainda é um país pobre e desigual, né? Por que o Brasil é um país injusto e tem uma renda per capita ainda relativamente baixa, de 10, 12 mil dólares. Né? Então eu queria, obviamente, explorar um pouco mais das ideias que tem aqui nessa ferramenta. E ela nos mostra, inclusive, que o Brasil teve um avanço de complexidade econômica. A gente pode entender complexidade econômica como complexidade produtiva, como a capacidade de produzir coisas sofisticadas. Né? Já vou explicar melhor como a gente define o que é a complexidade econômica ou a complexidade produtiva. Mas quando a gente estuda a história do Brasil, quando a gente olha a trajetória do Brasil no século XX, a gente vê que ele foi capaz de transitar de uma economia simplista, que só era capaz de fazer bens agrícolas e extração mineral, né, e tinha um setor de serviços muito rudimentar, e ele foi capaz de se industrializar, né, como eu sempre digo, como a gente tem falado, no sentido de produzir bens mais sofisticados e mais complexos. Então, dessa perspectiva, a complexidade econômica do Brasil, a complexidade produtiva da economia brasileira aumentou muito, especialmente a partir dos anos 40, 50. Em toda a sequência que a gente pode fazer a leitura que toda a sequência que vai do Getúlio, passando pelo JK e passando pelos militares, há um movimento muito forte e consistente de aumento da complexidade produtiva da economia brasileira. A gente sai de uma economia que era capaz de fazer café, né, para usar o simbólico, se industrializa e já no final dos 70 início dos 80 é capaz de fazer máquinas, carros, inclusive para exportação. Então, há uma ascensão muito importante da complexidade produtiva ou da complexidade econômica brasileira, uma estabilização nos 80 e depois começa a haver uma queda pós-90. Quando o Brasil começa a se desindustrializar, a complexidade da economia brasileira começa a cair, especialmente a partir do final dos 90. Depois há um suspiro ali na era Lula, em que o Brasil volta a se reindustrializar, há um aumento de 20% na nossa produção industrial de 2002 até 2006, 2007. Mas isso é uma espécie de soluço, porque já em 2008 e 2009 a nossa indústria patina e eventualmente ela começa a cair, depois ela despenca em 2015. Então quando a gente olha o gráfico da complexidade produtiva econômica brasileira, que eu vou deixar aqui também como referência, a gente vê que há uma ascensão muito forte que vai nos 60, 70, 80, tem um pico ali no início, final dos 80 e início dos 90, e depois começa a cair gradualmente, depois despenca até bater uma mínima perto de 2010. É o gráfico que eu chamo da ascensão e queda da complexidade da economia brasileira, ou seja, ascensão e queda da capacidade produtiva da economia brasileira. Agora, é evidente que o Brasil nunca chegou a ser tão complexo quanto os países ricos, quanto os países que estão na fronteira tecnológica, pensando na ideia da escada tecnológica, né, em que o país vai subindo cada degrau para se aproximar do que há de mais avançado e sofisticado em termos de tecnologia no mundo. E claro, lá na frente quem chega na fronteira fica rico, são as rendas per capita de 40, 50, 60 mil dólares. Então o Brasil nunca, no máximo, chegou nos degraus intermediários, que é característica dos países de renda média, que tem renda entre 10 e 15 mil dólares. Então o Brasil subiu um pouco, teve uma complexidade intermediária, mais ou menos entre 0 e meio. Esse índice que eu já vou explicar agora na sequência é um índice normalizado, que vai de menos 2,5 até mais 2,5, sendo mais 2,5 o nível dos países mais sofisticados e complexos do mundo, que estão na fronteira tecnológica, que são Suíça, Suécia, Alemanha, os nórdicos, Japão, são os países mais ricos e mais
sofisticados do ponto de vista de sistema produtivo. Tem índice de complexidade de 2,5. Já na sequência eu vou explicar como calcula esse índice. E os mais pobres do mundo têm índice de complexidade -2, -2,5, que são basicamente os africanos, né, que são países que só são capazes de extrair recursos minerais da terra, principalmente minério de ferro, minério de cobre e petróleo, e são países agrícolas. Então, quando a gente olha, e a gente fala muito disso, né? Quando a gente olha o sistema produtivo desses países que não tem complexidade, que são muito pobres, a gente só encontra commodities, né, mineração e commodities agrícolas e um setor de serviços extremamente simplista, que a gente chama de serviços tradicionais, sem sofisticação nenhuma. E os países de renda intermediária ou de renda média são países que têm uma complexidade intermediária, ou seja, tem um índice de complexidade que fica entre 0,5, tá? Acima de 1, todos os ricos e sofisticados têm um índice de complexidade acima de 1. Por exemplo, a China já está próxima do índice 1. Né? A China é um caso incrível, né, e dramático, né, de aumento de complexidade produtiva e de desenvolvimento econômico. Né? O Brasil chegou no 0,7, ali no melhor dos momentos, e já despencou para uma complexidade de 0,3, 0,4. É muito melhor ainda, obviamente, do que a média dos países pobres africanos e da Ásia pobre, que tem complexidade de -2, -1,5, -1, e que não são basicamente industrializados ainda, são países puramente extrativistas. Né? Então, esses indicadores de complexidade econômica e de complexidade produtiva, que a gente vai, enfim, vou falar várias vezes, a gente vai retornar a eles várias vezes, eles nos ajudam muito a entender a relativa estagnação da economia brasileira ou a dificuldade que o Brasil tem de aprender. Na verdade, a gente pode entender a sofisticação produtiva como um processo de aprendizagem, né? O que eu sempre digo, conforme um país vai aprendendo, conforme ele vai subindo a escala tecnológica, ele vai aprendendo a fazer coisas mais sofisticadas. O sistema fabril desse país vai aprendendo a fazer coisas mais sofisticadas. Isso tem como consequência um aumento da chamada complexidade econômica e complexidade produtiva, né? Do -2 para o -1, para o 0, para o 1 e para o 2. O país que chega no 2 está rico. Hoje, apenas 3 países do mundo têm nível de complexidade 2, que são Alemanha, Suíça e Japão. Tá? Depois, a grande maioria dos nórdicos, os europeus estão todos acima de 1. Né? Tem só os europeus pobres ou mais pobres, tipo Portugal, acho que Albânia, Macedônia, me lembro de cabeça, tem níveis de complexidade baixos. Tá? Basicamente, os continentes mais complexos do mundo são a Europa, a Ásia do Leste, né, os tigres asiáticos, e os Estados Unidos e Canadá. O México conseguiu avançar um pouco também, mas ainda está mais ou menos nessa posição intermediária como o Brasil. O leste europeu avançou muito, né, os sistemas fabris do leste europeu tiveram um avanço incrível. A gente tem países hoje como a Eslovênia, a Eslováquia, a República Tcheca, com uma complexidade altíssima, e claro que eles estão integrados ali no sistema fabril alemão, né? Eles são uma espécie de periferia da Alemanha, só que ser periferia da Alemanha é ótimo, né? Porque o sistema fabril da Alemanha é o mais avançado do mundo, então a periferia ali, na verdade, eles se beneficiam da terceirização de coisas não tão complexas e não tão sofisticadas, que não são produzidas na Alemanha, mas que ainda assim são muito complexas e sofisticadas quando comparadas com a produção de países pobres. Né? Então, eu destacaria as regiões mais complexas do mundo como sendo a Europa, o norte e o leste europeu, menos o sul europeu. Itália é complexa, mas tem perdido espaço. Espanha é complexa, mas tem perdido espaço. Portugal também. Estados Unidos e Canadá, sem dúvida, e o leste asiático. Né? Essas são as 3 grandes regiões relevantes do mundo, inclusive, onde estão os grandes PIBs. Né? Os grandes PIBs também são os PIBs mais complexos do mundo. Então, Estados Unidos tem um PIB de 20 trilhões de dólares, Canadá 1,5 tri, então ali tem uns 22 tri de dólares de PIB, Europa, a zona do euro deve ter uns 25, 26 trilhões de dólares, e o leste asiático já vai para mais de 30 trilhões de dólares. Aliás, o leste asiático já é o centro do mundo, né? Como me contava um amigo, acho que a China em chinês, não sei se é Guangzhou, não me lembro exatamente a palavra que eles usam em chinês para descrever, mas é o império do meio, né, o país do meio. Né? Então a China se enxerga meio como o centro do mundo, e ela já praticamente é o centro do mundo. Se a gente olhar o PIB chinês em paridade do poder de compra, que os economistas usam para fazer comparações entre tamanho de países, a gente já vê que a China já atingiu a posição de maior economia do mundo. Então a complexidade da China tem avançado muito, da Coreia
e a gente volta a falar, a gente vai falar disso, a Coreia passou por um processo explosivo de aumento de complexidade, Taiwan também, o próprio Japão, o Sudeste Asiático tem avançado muito, a Malásia é um caso de destaque, a própria Indonésia, que é mais pobre, Tailândia, enfim, é uma região que passa por um processo de aumento de complexidade enorme, enquanto que a América Latina cai pelas tabelas, né? Não só o Brasil se desindustrializou e vem perdendo sua complexidade econômica e produtiva, muito antes de ter chegado no pico, de ter sequer passado do meio da escala tecnológica, como a gente vai ver. Mas não só o Brasil, mas a própria Argentina também capotou, com exceção do Chile, talvez, que é um dos países mais ricos da América Latina em termos de renda per capita, com uns 20, 25 mil dólares, com uma complexidade intermediária, ele está no zero, né? Só que ainda com muita desigualdade. E essa é uma outra característica interessante dos indicadores de complexidade produtiva, que eu vou explicar já, eu prometo, como é que você mede isso. Essa é uma medida absolutamente quantitativa, que vem do algoritmo desenvolvido por econofísicos, que começaram a usar técnicas de redes, da física das redes, para estudar a economia. Inclusive resultou nesse livro maravilhoso, gigantesco aqui, que é o Atlas da Complexidade Econômica. Tá? Já vou explicar como é que eles fizeram esse livro. Aliás, o meu livro ele um pouco tenta divulgar essas ideias. A primeira edição é de 2011, pode ser? 2013 essa edição aqui. Já eu explico, mas antes de explicar a metodologia, mencionar que os países mais complexos do mundo também são os de menor desigualdade. Né? Então o Chile, apesar de ter uma renda per capita um pouco maior do que se esperaria, dada a complexidade dele, porque ele tem uma complexidade inclusive menor do que o Brasil, ele tem uma desigualdade muito alta. Esse é um outro resultado muito importante das pesquisas empíricas e das análises de complexidade, que mostram que os países menos complexos do mundo são os mais desiguais, que são os países africanos e latino-americanos e da Ásia Central. Né? As menores desigualdades do mundo estão nos Estados Unidos, que aliás passa por um problema de aumento de desigualdade, na Europa, certamente aí o destaque fica com os nórdicos, com a Suíça, que tem uma desigualdade muito baixa, né? E no Japão, enfim, o que os dados mostram, eu vou deixar também um trabalho aqui que eu acho muito legal do meu amigo Dominic Hartmann, que é um alemão, pesquisador da econofísica e da complexidade, que hoje é professor na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Fala português fluente, casou com uma brasileira. E ele fez um trabalho incrível em que ele mostra que os países de maior complexidade no mundo são os de menor desigualdade. Então o Chile é um caso de país que tem uma renda per capita um pouco maior do que a complexidade produtiva dele nos diria. Ele é um outlier, como diria um economista, né? na regressão, na relação entre complexidade e renda per capita. O Chile parece um pouco com a Arábia Saudita, com Emirados Árabes, com até mesmo a Austrália tem um pouco essa característica, o Catar, que são países que têm uma riqueza enorme dependente dos recursos naturais. São países que têm uma renda per capita gigantesca, apesar de não ter uma altíssima complexidade. Todos esses países têm complexidade na região do zero, ou seja, muito mais complexo do que países que têm -2, né? Mas não estão na fronteira tecnológica, que são aqueles países com complexidade de 2, só que eles são riquíssimos. Por quê? Porque eles têm reservas, no caso da Austrália, de minério de ferro, no caso da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Catar, de petróleo, no caso do Chile, de minério de cobre. São países muito ricos porque têm populações menores, né, relativamente pequenas, em cima de uma base natural de recursos naturais gigantesca. Né? Eu brinco que é uma espécie é o sheik que nasceu em cima sentado no poço de petróleo. Né? Então você pega Emirados Árabes, tem 6 milhões, 7 milhões de pessoas, ou Bahrein, né, Qatar, 3 milhões de pessoas num poço de petróleo gigantesco. E aí todo mundo é rico, né? Não tem como, porque é tanto recurso natural para uma população pequena. O mesmo não se aplica para o resto da Península Arábica. Se a gente pegar o Iêmen, né, um monte de país que é bem mais pobre, porque não tem aquela até mesmo o Iraque, né, não tem o Irã também não tem uma base de recursos naturais tão grande como proporção da população. Né? Então esses são os chamados outliers, que são na regressão, né, na relação de renda per capita complexidade, e isso se deve a uma abundância de recursos naturais impressionante, né? Bom, então o que faz o algoritmo da complexidade e esse indicador de complexidade econômica ou complexidade produtiva é uma conta matemática, né, simples, que se faz a partir de uma base de dados de comércio mundial. Os econofísicos são esses físicos que se interessaram por economia, vieram estudar,
eles acharam uma metodologia muito interessante de estudar o país a partir da estrutura de comércio internacional de cada país, ou seja, a partir do que esses países exportam. Então eles fizeram um algoritmo que faz uma conta a partir das exportações de cada país e a partir dessa conta eles chegam à conclusão, ou eles conseguem aferir a estrutura produtiva, o grau de complexidade da estrutura produtiva de cada um desses países, né? Então a gente tem bancos de dados com 5 mil, 6 mil, 8 mil produtos do comércio mundial. Essa é uma das belas bases que a gente tem empíricas disponíveis para se estudar economia e desenvolvimento econômico. E a partir dessas bases os econofísicos construíram um algoritmo, uma rotina que calcula a complexidade produtiva ou complexidade econômica desses países, usando esses dados de comércio, né? E eles tiveram uma sacada genial, porque eles começaram a observar as pautas de exportação dos países ricos e eles perceberam que os países ricos são capazes de fazer produtos que poucos países fazem, né? Por exemplo, reatores nucleares, aparelho de raio-x, química fina, mecânica de precisão, né? Só poucos países no mundo são capazes de fazer esses produtos ultra sofisticados, né? Isso é uma característica que os econofísicos perceberam olhando a pauta de exportação desses países. E outra característica que eles perceberam nos países ricos foi a de que eles tinham uma pauta de exportação muito diversificada. Ou seja, eles eram capazes de exportar muitas coisas, né? A diferença de um país pobre para um país rico é que um país rico tem capacidades enormes, ele consegue produzir e exportar muitas coisas, enquanto que, em geral, um país pobre é capaz de produzir e exportar poucas coisas. Então eles foram sacando que o que diferenciava países ricos de pobres era a capacidade de fazer muitas coisas e dentro dessas coisas fazer coisas que poucos países no mundo conseguiam fazer, que eles chamam de não ubiquidade, né? A ubiquidade é o que todo mundo faz, né? O que está em todo lugar, o ar, a água, né? Quando você identifica ali produtos não ubíquos, quer dizer que poucos países sabem fazer aquilo, né? E diversidade. Então, se um país tem uma pauta de exportação diversificada e produtos não ubíquos, isso é uma evidência muito clara de que ali há um sistema produtivo complexo. Se o país tem produtos ubíquos, né, por exemplo, peixe, por exemplo, sei lá, soja, trigo, milho, petróleo, e não é diversificado, pega uma Nigéria, né? Uma Nigéria tem 90% da pauta em petróleo e não tem diversificação nenhuma. Então isso é uma indicação de que o sistema da Nigéria, o sistema produtivo é não complexo. E eles rodam um algoritmo, ou seja, fazem contas usando essas duas ideias de não ubiquidade e de diversidade e chegam nas contas ou na medida de complexidade produtiva ou complexidade econômica. Então quando eu falo que um país tem complexidade produtiva de 2,5, quer dizer que ele tem a pauta mais diversificada do mundo com uma quantidade de produtos que só ele sabe fazer. E quando um país tem uma complexidade produtiva de menos 2,5, a gente vai encontrar na pauta de exportação dele poucos produtos e produtos que todo mundo é capaz de fazer. Peixe, trigo, milho, soja e petróleo, provavelmente. Tá? Então essa conta, esse é o algoritmo criado pelos econofísicos que eles chamam de complexidade econômica, e tudo isso que eu contei está aqui nesse livro, que é o Atlas da Complexidade Econômica. E é legal porque é um atlas, então vejam, eles vão mapeando, né, em termos de atlas mesmo, ó, país por país, né? Então cada página que você vira aqui, ó, é um país, tá vendo? Por isso que ele é gigantesco, ó. Por exemplo, vamos pegar um país aqui que eu falei bem agora, ó, República Tcheca. República Tcheca é um super país, eles exportam, por exemplo, em 2010 eles exportaram 109 bilhões de dólares. O Brasil exporta 200 bilhões de dólares, só que o Brasil tem uma população de mais de 200 milhões de pessoas, né? A República Tcheca não tem nem 7 milhões de pessoas, então como é que eles conseguem exportar 100 bilhões de dólares com 7 milhões de pessoas? Olha a estrutura produtiva da República Tcheca. Essa é a pauta de exportação da República Tcheca. Extremamente complexa, extremamente sofisticada, então o indicador de complexidade da República Tcheca está lá em cima, 1.7, 1.682 aqui na conta deles, em 2010, e é um dos países com uma renda per capita altíssima hoje, sei lá, 40 mil dólares. Né? E aí é super divertido, né? Por isso que eu escrevi aquele livro, inclusive para traduzir para o português. O meu é uma simplificação das ideias que tem aqui, mas vamos pegar um outro país, um país muito ruim, Gana. Olha Gana. Gana exporta 4 bilhões de dólares. Olha a pauta de exportação de Gana, que vergonha. O que tem na pauta de exportação de Gana? Cacau. Mais da metade da pauta de exportação de Gana é cacau. Né? Tem cacau roasted, né, que é
torrado, né, deve ser, cacau cru e torrado, manteiga de cacau, vejam, manteiga de cacau, né? Então, se você somar a manteiga de cacau e o cacau torrado e cru, vai para 55% da pauta de Gana desse produto, cacau, que é uma commodity que todo mundo faz cacau, né? Cacau você acha em qualquer país que tem clima tropical, na África inteira, na Ásia e na América Latina. Agora estou na dúvida se tem cacau na Ásia, mas eu acho que tem. Então isso aqui é um exemplo de uma pauta não diversificada e com produtos ubíquos, né? E é um país, enfim, ridículo, né? Tem a exportação de 4 bi, o PIB dele de 32 bilhões de dólares, uma população de 24 milhões de pessoas. Poderia ter a conta per capita aqui, né? GDP per capita, 1.300 dólares. Tá? Então está aqui um exemplo de um país pobre, 1.300 dólares, exportando 4 bi. Né? Agora eu perdi a República Tcheca, mas eu acho que eu vou pedir um segundo aqui só para... Depois eu vou deixar inclusive para vocês o PDF do Atlas que está aberto, tá? O PDF inteiro dele que explica toda a metodologia, a gente vai voltar nisso, mas explica toda a metodologia, tem para todos os países e tal, eu vou deixar a referência aqui embaixo. Quando a gente olha a República Tcheca, então vamos, por acaso aqui a gente está comparando a República Tcheca com Gana, China, Chile, Canadá, não vou conseguir achar a República Tcheca. Achei que estava aqui no CH, mas não está. Eles colocaram aqui, ó, Czech Republic. Ah, tem o Z, desgraçado, é CZECH. Então a República Tcheca que eu comentei que tinha uma complexidade de 1,68, Gana tem uma complexidade de -1 e pouco. A República Tcheca aqui tinha uma renda per capita de 18.789 dólares. Um PIB de 198 bilhões de dólares e exportações de 109 bilhões de dólares. Hoje subiu muito, tá? A renda per capita hoje da República Tcheca já passa, conforme eu falei, já deve estar nos 25 mil dólares pelo menos, né? Bem mais rico do que o Brasil. Isso aqui são dados de 2010, tá? E portanto Gana, um país pobre, bem pobre, com uma renda per capita de 1.300 dólares e com um índice de complexidade bem baixo. Então a gente pode ir olhando os países a partir dessa perspectiva da complexidade produtiva e entender por que eles são pobres ou ricos, né? Basicamente, nessa perspectiva do Brasil, uma economia que não aprende, os países ricos são aqueles que aprendem, né? Que tem um sistema produtivo super incrível, sofisticado e complexo e que tem um indicador de complexidade muito alto. E os países pobres são aqueles que têm um sistema produtivo de baixíssima complexidade, com índice -2, -2,5. Esses muito pobres, por exemplo, como Gana, tem renda per capita de 1.000 dólares, 2.000 dólares. E o Brasil num ramo intermediário de 10 mil dólares. Então o Brasil já chegou a bater uma renda per capita de 13, 14 mil dólares no boom da era Lula, que era Lula / Dilma, que se encerra em 2012 e 13, depois com a implosão do PIB, há uma regressão na complexidade da economia brasileira e também do PIB brasileiro. Então, isso caracteriza o que eu costumo chamar da ascensão e queda da complexidade produtiva da economia brasileira, que é uma espécie de ascensão e queda do Brasil também. Se a gente olhar em termos de renda per capita, a gente sai da renda per capita muito baixa no início do século XX, de, sei lá, 3, 4 mil dólares, a gente consegue triplicar até os 80, vai a 9, 10 mil, aumenta na era Lula e Dilma, fica estagnado basicamente nos 80 e nos 90, depois a gente aumenta de 10 até uns 14 mil na era Lula e Dilma, e depois a gente implode e volta agora para os 12 mil dólares que a gente tem. Então a gente pode entender tudo isso da perspectiva da complexidade econômica, da complexidade produtiva, fazendo essas relações entre o que os países exportam, né? Então um país rico, por exemplo, Holanda, que é um país rico, ele exporta muita coisa e ele faz coisas que poucos países podem fazer, por exemplo, aparelhos de raio-x e medicamentos. Gana, que é um país muito pobre, faz pouca coisa, tem uma pauta de exportação pouco diversificada e o que ela faz todo mundo é capaz de fazer, por exemplo, peixe. E a Argentina, que é um país intermediário, por exemplo, tem alguma diversificação, faz peixe, faz queijo, faz cera de sapato, mas não é capaz de fazer medicamentos e aparelhos de raio-x. Então ela tem uma renda per capita intermediária, uma complexidade econômica intermediária. E tudo isso é calculado por um algoritmo, ou seja, não há juízo de valor, é uma conta feita por algoritmos que foram criados por esses econofísicos para estudar o comércio mundial e o desenvolvimento econômico dos países. Então é bem legal, porque é um resultado muito empírico, né? Ele não depende de teorias, que obviamente são fundamentais, como a gente
estuda e diz, né? Mas ele é um resultado que tem uma força empírica enorme, porque ele emerge dos dados, né? A complexidade produtiva e econômica, ela emerge da análise de dados, tá bom? Então eu queria passar essa perspectiva para vocês, que é muito legal. Obrigado.